que se fala assim, blow my mind. O que é blow my mind? É explodir a sua cabeça, a minha cabeça, explodir a sua cabeça. Porque eu estava meditando na palavra de Deus nessa madrugada e Deus me deu uma revelação tão forte dentro da palavra que explodiu minha cabeça, como diria na língua inglesa. Eu nem sei se tem esse termo na língua portuguesa, o que a gente usa. Mas assim, é uma informação tão impactante que assim, a gente fica viajando. E aí Deus, eu achei aqui no livro de Efésios, que é no livro de Efésios, capítulo 1, que é o versículo 4, que fala assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente e no amado. Amém? Graça e paz, eu sou Viviane Oliveira aqui do canal Viajante Missionária. Já aproveita, curte esse vídeo que você vai gostar dessa revelação. Eu tenho certeza, essa revelação, a maior revelação que eu já tive na palavra na vida, que eu fiquei impactada. Então, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, que são cristãs, as pessoas que não são, para entender a palavra de Deus, porque esse é um questionamento que as pessoas crentes e não crentes sempre fazem e fizeram. Só que Deus, de tempos em tempos, visita a nossa vida com respostas a coisas eternas que a gente jamais imaginou. Isso aqui não foi fruto de estudo de teologia, foi realmente na madrugada Deus falou comigo através dessa palavra. Então fica concentrado, ligado nisso daqui. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus me respondeu e responde a muita gente que com certeza já fez essa pergunta, inclusive criança. E aí, essa pergunta que assim que a gente sempre faz, as pessoas não crentes também fazem, por que Deus, sabendo que tudo isso ia virar o que virou, que o homem ia se perder, que o homem ia cair no pecado, por que Deus permitiu, criou o mundo, criou o homem, largou o homem deixou a Eva ali comer a fruta e deixou toda essa coisa virar uma bagunça, para depois ainda no final ter a redenção de Jesus, que aí teria os salvos e não salvos. Não faz muito sentido para muita gente isso. Aí Deus falou tremendamente comigo. E aí Deus falou assim: você lembra? Aí isso é muito forte. Você lembra que a gente estava no céu, que eu criei os anjos, que eu criei Lúcifer, que eu dei todo o poder para Lúcifer, que eu criei ele para ser quem ele era, para ele ser exaltado no céu, abaixo de Deus, obviamente, mas Deus criou ele para ser um querubim de grande exaltação. Ele era o maior, ele era o líder do louvor. E ele foi criado com toda a pompa, ele era o destaque no céu, tirando Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, quem era destaque no céu era Lúcifer. Conhecendo a Deus, tendo o amor de Deus, conhecendo tudo como é que funcionava ali, toda a glória de Deus, entrou no coração dele de querer ser maior que Deus. Ele rebelou 1/3 da parte dos anjos, ele conseguiu convencer na lábia dele que ele iria assumir o trono de Deus, queria tomar conta daquilo, então para eles ir pro lado dele, porque se eles ficassem do lado de Deus, eles sairiam perdedores, então eles teriam que se juntar a ele para quando ele se exaltasse acima do trono de Deus. Você lembra dessa história? Se não lembra, você está conhecendo agora. Obviamente, Lúcifer não sabia do poder, essa característica de Deus, de que ele é onipresente, onisciente e onipotente, não era revelado aos anjos. Quantas pessoas convivem com você e não sabem nada da sua vida? Ou seja, tem convivência, você dá risada, vocês conversam e tudo mais, mas a pessoa não conhece o teu passado. Às vezes você tem qualidades que a pessoa nem sabe. Às vezes o teu passado tem histórias que a pessoa jamais imaginaria. E assim penso eu que quando Deus criou os anjos e Lúcifer, eles vieram dali para lá. Ou seja, eles não conheciam o passado da história de Deus, do Deus eterno. Ou seja, não conhecia a eternidade até então para saber o que Deus tinha. Deus se revelaria como ele faz conosco. Ele que nos criou e quando a gente anda com Deus, Deus começa a se revelar conforme a caminhada.
Conforme quanto mais perto a gente chega perto de Deus, mais ele se revela pra gente. E a gente começa a ver experiências que para muitas pessoas é absurda. Como assim Deus fez isso? Deus falou isso pra você? Deus te direcionou assim? Como assim? Porque você tá caminhando nesse conhecimento de Deus que as pessoas não têm. Olha que tremendo isso. E aí Deus começou a falar comigo. Eu falei, Deus, tá, entendi. E aí Deus vai no profundo e fala, por quê? Porque aí o que acontece? Aconteceu toda aquela situação que Lúcifer foi expulso do céu, ele ia ter essa parte, foram condenados eternamente, ou seja, a eternidade que o cristianismo prega, que vai vir, que vai chegar para o homem, que o homem vai ou vai ser julgado, ou ele vai ser salvo, vai por Jesus e vai ver a eternidade com Deus no céu, ou ele vai ser condenado e vai ser lançado no lago do fogo do enxofre, que foi preparado para Satanás e seus anjos, os demônios caídos. Muitas pessoas que não são crentes não entendem isso. Mas como assim? Por quê? E aí, condenação por quê? O que eu fiz? Eu tô aqui, eu nasci, eu nem sei por que eu nasci aqui, me caí nesse mundo aqui, agora vem com essa história. Então, isso gera muito questionamentos. E aí as pessoas começam a entrar no questionamento de Deus, com toda a onisciência, onipotência, onipresença. Se ele sabia que tudo isso ia acontecer, por que ele vai lançar a gente no inferno? Mas a verdade é que o lago do fogo do enxofre foi criado para Lúcifer e os demônios caídos. Por isso que eles não têm mais opção. Eles não têm a opção de chegar agora que Jesus veio no mundo como um plano de redenção, de salvação para nós. Ele não tem como chegar para diante de Deus e falar, Deus, então, eu quero me arrepender, eu quero andar com Jesus pelos erros que eu fiz, e eu não quero ser condenado, eu quero voltar para o céu. Ele não tem essa opção. Isso foi uma determinação de Deus quando tudo aquilo aconteceu no céu. Ele, na verdade, ele é o nosso exemplo para saber que ele não tem a opção, ele é o nosso exemplo do erro, do anjo caído. Por que ele é o nosso exemplo? Porque, veja bem, mas muita gente nem sabe que o diabo existe. O povo no mundo, às vezes, nem acredita nisso. E quem acredita, louva ele. É uma bagunça nesse mundo. Veja bem, o diabo, quando ele entrou na terra para confundir Adão e Eva, por permissão de Deus, era tudo permissão de Deus. Por quê? Deus colocou Adão e Eva, obviamente, naquela situação do jardim. E lá no jardim, Deus permite com que o mal entre ali para ver se eles iam abocanhar o mal do mesmo jeito que Lúcifer fez no céu. Porque Lúcifer era um ser pensante. Deus não criou um ser assim que vai fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Deus criou o bem e o mal, Deus criou possibilidades. Deus criou a nossa mente para pensar. Não é que nem hoje, quando os governos, tem muito governo, tem muito político, tem muita gente que quer fazer as pessoas pensar do jeito que eles querem, seguir os regimes que eles querem, e se sair da linha é porque não é esse pensamento forçado. Deus, ele dá liberdade de escolha. Esse é o livre-arbítrio que o ser humano tem. Ele pode pensar, questionar, mas por que Deus fez assim? Mas por que Deus não fez daquele jeito? A gente pode questionar, não é pecado questionar aquilo que Deus fez, porque a gente, na nossa pequenez, não tem entendimento do plano que aconteceu, o que Deus criou, o que veio antes de nós, que era Deus, porque antes de a gente nascer, o mundo já rodava há muito tempo, e antes mesmo do mundo começar a rodar, Deus já existia há muito tempo, muito antes de Deus criar Lúcifer, Deus estava lá. Como ele fez ele determinou essa justiça, essa condenação para Lúcifer e os seus demais demônios, que consequentemente, quando chegar o tempo, o dia do juízo, vão cair no lago do fogo do enxofre, vão inaugurar o lago do fogo do enxofre pela condenação eterna e vão sofrer tudo aquilo que eles fizeram contra os seres humanos e contra Deus dentro desse lugar eterno. Deus criou e deixou lá. Então vou criar os seres humanos, vou dar toda a inteligência para eles, vou instruir da mesma maneira que eu instruí os anjos no céu, olha, é isso. Porque veja bem, quando Deus criou Deus e o bem e o mal, ele instruiu os anjos, ele não deixou os anjos ali perdidos, entendeu? Eu penso na minha concepção, Deus não é um Deus desconexo, meus irmãos, minhas irmãs. Deus não vai lançar os anjos lá no céu e falar assim, ó, Deus sempre dá uma base, entendeu? Deus dá uma base como ele deu para Adão e Eva. Ele falou assim, ó, escuta, a base é essa. Tá todo o campo aberto, o jardim aberto, você come o que você quiser. Só que aquela árvore ali você não toca.